Bom dia, primeiro C. Bom dia. Só um minutinho aqui que eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Carregou? Vocês já estão visualizando? Então tá. Isso aqui é um arquivo que eu montei, bem resumido do nosso conteúdo, tá? Então, deixa só eu... Vou deixar ele grande assim mesmo, porque eu acho que é a melhor visualização. Então, ó, o impulso é a grandeza física vetorial que se define pelo produto da força média aplicado sobre um corpo pelo intervalo de tempo. O impulso, ele pode ser definido a partir da variação da quantidade de movimento que o corpo sofre. Resumindo, o terceiro C é isso aqui. Peraí, não pode nem mover muito, que sai da onde eu quero. Resumidamente, é isso aqui. Impulso é uma grandeza física vetorial. A unidade dele é Newton vezes segundo, ou quilômetros, né, que é quilograma vezes metro por segundo. O impulso ele pode ser calculado por meio do produto da força média aplicado sobre o corpo pelo intervalo do tempo, tá? De aplicação dessa força. O impulso ele pode ser entendido como a mudança da quantidade de movimento do corpo. Então, por isso a gente define como a diferença entre as quantidades de movimento final e inicial de um corpo. A teoria do impulso, ela diz que a aplicação da força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo resulta na variação da quantidade do movimento. Então, vamos entender o que é esse impulso na física. É uma grandeza física que vai medir a mudança da quantidade de movimento sofrida por um corpo sobre a qual atua uma força, representada pelo F maiúsculo. Então, durante esse intervalo de tempo, que é representado pelo ΔT, o impulso, ele é uma grandeza vetorial que vai apresentar módulo, direção e sentido. A unidade, né, no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma vezes metros vezes segundo ou simplesmente Newton vezes segundo. O principal uso do impulso na física é voltado para o estudo das colisões entre os corpos. Então, durante as colisões, é comum que as forças mútuas que exercem entre os corpos sejam variáveis. Então, é necessário o uso do impulso para calcular a velocidade e a quantidade do movimento entre os corpos envolvidos nas colisões, tá? Então, a ideia, ela é simples. O que a gente relaciona? Se a gente puder medir o intervalo de tempo de uma colisão, nós seremos capazes de determinar o valor médio da força que foi exercida sobre esses corpos.
Então, a fórmula que a gente utiliza para calcular esse impulso na física é essa daqui, ó. Ó, impulso é igual a força média vezes o intervalo de tempo, tá? Então, tudo isso que nós vimos aqui resumidamente é isso daqui. Vocês estão conseguindo entender esse resumo que eu montei? Compreender o que, onde aplicar, por que aplicar? Estão conseguindo acompanhar? Vocês Ela estão... pode repetir de novo? Posso? Posso sim. Vou voltar lá no resuminho, tá? Para que vocês entendam. Então, ó, o impulso na física, né? Ele vai medir a mudança na quantidade de movimento quando acontece uma colisão, tá? Quando eu falo em colisão, vocês vão pensar quando ocorre uma batida, seja de um carro em alta velocidade, seja de dois objetos que estão em movimentos contrários um do outro. Colisão, o impulso na física é calcular isso, essa mudança de movimento que o corpo ele sofre por atuação de uma força em um determinado tempo. A grandeza vetorial da física que calcula esse impulso é a grandeza, é o vetor. O vetor ele tem módulo, direção e sentido. Para mim calcular, então, esse impulso que é representado pelo vetor, numa atuação de força na física, eu utilizo newtons por segundo, tá? Resumindo, vamos lá para o resuminho, ó. O impulso, ele é uma grandeza vetorial, a unidade dele é newton por vezes segundos, ou quilograma vezes metros por segundo, quando a gente calcula a velocidade, tá? O impulso, ele é calculado por meio do produto da força média aplicada sobre o corpo no intervalo de tempo. Ele também é entendido como a mudança na quantidade de movimento do corpo, e ele é definido pela diferença entre a quantidade do movimento inicial menos a final menos a inicial. Então, o teorema do impulso, ele define como a aplicação de uma força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo, que resulta na variação da quantidade do movimento. Ficou melhor agora? Ficou. A fórmula que a gente utiliza na física para calcular o impulso é essa daqui, ó. Impulso, tá vendo porque é grandeza vetorial? Essa setinha representa o vetor, tá? Tanto no impulso quanto na força. Então, ó, o impulso, se ele for calculado apenas a força, a gente usa newton por segundo. Se tiver que calcular a velocidade em cima dessa força aplicada, a gente usa quilograma vezes metros por segundo, tá? Então, a gente tem aqui impulso, que é igual à força média aplicada, que é calculada em newton, vezes o intervalo do tempo, tá bom? Então, essa fórmula aqui, ela vai indicar que o impulso sofrido por um corpo, ele vai ser proporcional à força média, à força por ele aplicada e ao intervalo do tempo, tá? Por que proporcional? Porque entre os dois tem uma igualdade, tá? Por isso, proporcional. Então, a gente conclui que quanto maior for o impulso, maior será a força aplicada sobre o corpo e a duração da aplicação dessa força. O que quer dizer? Quanto maior o impulso, maior a força, maior o tempo. Estão acompanhando? Sim. Sim? Então, o impulso, ele também é equivalente à mudança na quantidade de movimento do corpo. Então, quando a gente aplica uma força em um corpo durante um certo intervalo de tempo,
a velocidade do corpo ele pode sofrer variações. Então, por isso, o impulso ele também pode ser definido como em relação à mudança na quantidade de movimento do corpo, que é onde eu disse para vocês que vamos calcular velocidade. E para isso a gente utiliza essa fórmula aqui. Quando eu quero saber a mudança na quantidade de movimento, aí eu utilizo essa fórmula aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, que é, ó, impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Essa variação da quantidade de movimento, nós vamos calcular a quantidade de movimento final menos a inicial, tá bom? E, por fim, a gente também pode calcular que o impulso é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial, tá? Entenderam a fórmula? Quer que repete? Eu estou entendendo, professora. Tá? Então, a gente pode dizer que o produto da força pelo intervalo do tempo vai equivaler também à variação na quantidade de movimento. O que posso dizer? Que lá na minha primeira fórmula, força vezes o ΔT é igual à variação do movimento, tá? E essa relação é o que se chama de teorema do impulso. Uso cotidiano do impulso. Aonde a gente vê essa relação? Pode parecer que não, mas o impulso é utilizado cotidianamente para diminuir o módulo da força exercida sobre o corpo durante as colisões. Então, aqui tem alguns exemplos práticos dessa aplicação desses conceitos que nós vimos agora. Então, olha só. Atualmente, os para-choques presentes nos veículos são feitos de materiais elásticos. Durante uma batida, esses para-choques sofrem grandes deformações, até o veículo parar completamente. Isso aumenta o tempo da batida, diminuindo o módulo da força média exercida sobre o automóvel. Desta forma, os passageiros no interior do veículo sofrerão menos com a desaceleração. Quando um boxeador prepara para receber um golpe do qual ele não conseguiu desviar, ele desloca o seu rosto para trás, aumentando o tempo de contato do golpe, diminuindo assim a força exercida sobre ele. Ao pularmos de qualquer altura, é comum cairmos com as pernas esticadas e dobrarmos os joelhos até chegarmos no chão. Isso faz com que o tempo de contato com o solo aumente e a força média exercida na queda diminua. Interessante, né? Em resumo, né, a força média exercida durante uma colisão é inversamente proporcional à duração do tempo. Então, ou seja, por que é importante? Por que a relação do tempo nessa força aplicada? Porque é o tempo que vai diminuir como que eu falo, o impacto dessa força, tá? Então, ó, a gente pode ver que força é igual a um impulso dividido pelo tempo, porque é o tempo que vai diminuir a força exercida. Então, o tempo em uma colisão e a força sobre o corpo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a unidade do impulso é a mesma utilizada na quantidade de movimento, tá? Quilogramas vezes metros por segundo. Além disso, a gente pode dizer também que o impulso ele aplicado no corpo também vai ser igual à variação do movimento do corpo. Então, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, gente. Que impulso é igual à variação do movimento do corpo. Essa variação do movimento do corpo é a variação final menos a inicial, que por fim será também impulso igual à massa do corpo vezes a velocidade final menos a massa do corpo vezes a velocidade inicial, tá? Então, aqui nós teremos, ó, impulso é calculado por Newton vezes segundo, ou quilograma vezes metros por segundo. Variação, ΔQ, é a variação da quantidade de movimento, também Newton por segundo, quilograma vezes metros por segundo. QF é a quantidade de movimento final,
QI é a quantidade de movimento inicial, o M é a massa, o VF é a velocidade final, que é dada em metros por segundo, e o VI é a velocidade inicial, dada em metros por segundo. Isso aqui é muito importante que vocês tenham conhecimento para quando vocês fizerem os cálculos não errarem, tá? Então, aqui a gente vem com um exemplo para a gente fechar por hoje e a gente continua no decorrer da semana, tá bom? Calcule o módulo do impulso exercido pelo motor de um veículo de 800 km que acelera de uma velocidade inicial de 20 metros por segundo até 30 metros. Então, o que a gente vai utilizar? O impulso exercido sobre o veículo é determinado por meio da variação da quantidade de movimento. Então, isso é equivalente à quantidade do movimento final subtraída da quantidade do movimento inicial. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Quantidade de movimento final menos a inicial. Se a gente prestar atenção, o que o exercício nos deu? Ele nos deu o impulso exercido pelo veículo, que é 800, a velocidade inicial 20 e a final 30. Então, vamos substituir somente. 800 vezes 30, tá? Menos 800 vezes 20, nós vamos ter 24.000 menos 16.000. Então, o impulso é 8.000 newtons por segundo ou 8.000 quilogramas vezes metros por segundo. Então, esse resultado aqui indica que sobre esse veículo agiu uma força média de 8.000 newton a cada segundo. Ficou claro, gente? Vocês conseguiram entender? Consegui. Então, eu vou fazer chamada. Professora, Oi, Raquel. vai mandar esse resumo lá no grupo ou não? Vou mandar sim. Vou mandar junto com a videoaula, tá? Sim. Raquel, chamada, gente. Presente. Jennifer. Presente. Esther. Eric. Gabriel. Vitor Alexandre. Presente. Giovana. Presente. Lorena. Eu vou colocar aqui, Lorena, acabei de ver sua mensagem. Ana Clara. Presente. Ludmila. Jacques Emanuel. Presente. Vitor Maciel. Presente, professor. Camila. Presente. Gustavo. Presente. Então é isso. Até agora com a nossa próxima aula de hoje, tá, meninos?